Fábio Silva perguntou aqui: você acha possível que tudo seja uma ficção? Um judeu lá atrás, 4 mil, tenha tido uma ideia de escrever um relato ou livro com um personagem Deus e até hoje seja seguido. Não, não tem chance nenhuma disso acontecer. Você diz assim, tipo, uma pessoa específica resolveu escrever um livro. Você está se referindo a. Você falou 4 mil. 2,4 mil? Eu não sei se você está falando 2 mil anos atrás ou 4 mil anos atrás. Aí eu não sei se é uma referência ao Novo Testamento ou se é uma referência ao Antigo Testamento. De qualquer forma, qualquer um desses blocos, né, de texto são escritos por várias pessoas diferentes, né? Então a ideia de um autor único já é totalmente descartada tanto para o Novo Testamento quanto para o conjunto Novo mais Antigo Testamento. Além disso, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, eles nascem num contexto que já é bastante religioso, no sentido de ter, de valorizar práticas culticas, né, de fazer cultos a entidades sobre-humanas, que a gente poderia chamar de Deus, ou usar outras palavras, se preferir para outras tradições, né? Mas esses seres que controlam controlam o tempo, que controlam o destino da humanidade, que regem os astros, que garantem a boa colheita, enfim, esse tipo de relação entre seres humanos com entidades sobre-humanas é algo atestado antes mesmo da escrita, né? Se a gente for pensar em sepultamentos, em estatuetas, talismãs, e quando a escrita surge, os deuses já estão lá, né? Então, os primeiros documentos escritos que a gente tem lá, se a gente for pensar os textos sumérios, a gente já tem deuses lá nesses textos de cara, né? Os personagens já têm nomes de devoto a fulano de tal, né? O favorecido por fulano de tal, tipo Lipt Ishtar, né? Que é o, não sei se é favorecido por Ishtar ou o devoto de Ishtar, protegido por Ishtar, alguma coisa desse tipo. Então, os deuses estão aí desde que a gente tem registro do que os seres humanos pensam. A religião parece que é um dado antropológico mesmo, né? Ela é tão antiga quanto o próprio ser humano. Então, não, a ideia de Deus, a ideia geral de Deus, ela não foi inventada por uma pessoa única de forma alguma. E mesmo as ideias específicas, tipo assim, um Yahvé, ou um Vishnu, ou um Zeus, também são resultado da reflexão e da produção tanto de religiosa como literária, no caso dos mitos, que inclui uma vasta quantidade de pessoas, né? São coisas que vão maturando tradicionalmente, né? Sendo passadas, a ideia de tradição é isso, né? Tradição vem da ideia de transmitir, de passar adiante, como se fosse você vai passando o bastão, né? Como se você pega essa ideia e passa para outra pessoa que vai deixar as próprias marcas dela e passar para o outro e passar para o outro e a coisa vai se desenvolvendo dessa forma, coletivamente, né? Como um fato social, né? Não é algo, uma produção individual, não. Você tem versões sobre um deus que são mais individuais, por exemplo, o que Homero, como que Homero pensava sobre Zeus, ou como que o autor do Evangelho de João pensava sobre Jesus. Aí você já tem mais esses insights que são um pouco mais individuais sobre essas figuras, mas ainda assim são insights individuais, entre aspas, né? Porque eles são produzidos a partir de categorias e de discursos que já existiam antes dessas pessoas. Então a gente sempre parte de algo que já existe para produzir algo que é nosso, né? Algo que é original, né? O que é original, ele sempre parte de algo que já é anterior, né? Então, assim, qualquer ideia dessa de que, sei lá, uma comissão se sentou, uma pessoa, então, uma pequena comissão se sentou numa sala escura para inventar uma religião, no caso das grandes religiões antigas, né? Isso é totalmente furado. Pode ter um outro caso disso em religiões mais modernas, né? Do tipo assim, uma cientologia, por exemplo, que é muito ligada a uma figura específica que é o Hubbard, né? Que era um autor de literatura, é, ou modificações bem específicas, como no mormonismo, né, os Mormon, você pode atribuir um protagonismo muito forte ao Joseph Smith, mas mesmo assim o Joseph Smith é um desses casos de uma pessoa que está produzindo algo novo, historicamente falando, né, é algo que está produzindo algo novo, mas a partir de um repertório antigo. Então ele usa até a forma, as convenções literárias da Bíblia em inglês para produzir os textos, né, que vão formar o livro de Mormon. Isso pensando historicamente a coisa, né? Sem sem partir da perspectiva de fé dos Mormon, que seria, na verdade, que o Joseph Smith teria teria descoberto esses textos prontos em tábuas de ouro e tal. Estou falando mais como uma perspectiva é, histórica, né? Mas ótima pergunta, né? Porque
É uma ideia que ela é muito comum de pensar as religiões como produto assim de uma pequena alta cúpula com grande liberdade para inventar o que quiser, né? E não é bem assim, né? E o Fábio fala que sim, minha pergunta é sobre isso. Um humano comum criou o moto Deus, tipo o tema de Deus, pode ser um judeu ou algum outro povo. Será que alguém simplesmente criou o personagem? Não. Certamente não. Assim, se você está falando de Deus de forma genérica, né? Certamente não, porque tem várias culturas. Só se você for pensar que nos primórdios da humanidade, lá quando só existia um grupo humano na face da Terra, vamos colocar ali no Grande Vale do Rift, antes a diáspora da humanidade pelos continentes, e aí um cara dessa comunidade inventou essa ideia. Mas assim, não tem absolutamente nenhuma base histórica nem arqueológica para afirmar isso, né? E pelo contrário, na verdade, eu acho que a ideia de seres sobre-humanos e muitas das características que se atribuem a divindades, aos deuses, elas têm uma explicação que faz muito sentido antropológica e psicológica, né? Muito, por exemplo, eu acho que foi na live passada que eu falei sobre a questão do animismo, né? Que é essa tendência da gente projetar a nossa própria personalidade, traços da nossa própria forma de vida humana em coisas em geral. Então, humanizar árvores, humanizar rochas, humanizar o céu, né? Pensar o céu como um grande pai, por exemplo, né? Como Urano, voltando lá ao Urano da Grécia. Então você trata o céu não como um fenômeno meramente físico, mas como um agente, como algo que intervém na história. Então a gente tem essa tendência, né? Eu acho que se você pegasse seres humanos, não sei se dá para fazer essa experiência, né? Mas se a gente pegasse seres humanos e pegasse bebês e separasse esses seres humanos de forma que eles não fossem socializados, que eles tivessem meio que começado do zero de alguma forma a produção de cultura em situações diferentes, eu acredito que eles chegariam a ideias de entidades sobre-humanas, né? Não exatamente na ideia do deus cristão, por exemplo, de um deus grego, mas essa personificação do nosso arredor, né? Essa tendência ao animismo, eu acho que ela vai aparecer. E eu acho que é muito. Não é um salto muito distante você pensar ideias mais elaboradas, né, de deuses a partir do animismo.